Olá, bom dia para você. Para garantir seus direitos, o consumidor tem deveres. Entre eles está a reserva de provas para certificar, por exemplo, a troca de um produto danificado. Essas provas vão desde notas fiscais até e-mails trocados com a empresa. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre direitos do consumidor. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. Participe enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e também pelo facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Mariana Ferreira Alves, advogada do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Mariana, é um prazer recebê-la novamente aqui no Pronto Atendimento. Obrigada, viu? Prazer é meu. Bom dia, Madeleine. Bom dia. Olha, fabricantes e comerciantes são responsáveis pelos produtos colocados à venda. O Código de Defesa garante ao consumidor o direito de ter aquilo que comprou funcionando perfeitamente. Mas as pessoas precisam saber o que devem fazer para não ficar no prejuízo. Decididamente, Inês é uma consumidora consciente de seus direitos. A estudante conta que não compra absolutamente nada sem a nota fiscal. Com o documento, se houver necessidade, ela pode reclamar. Sempre dá algum tipo de defeito, qualquer tipo de produto. Então, você tem que sempre estar guardando para poder exigir o seu direito se aquilo ali estragar. Foi o que aconteceu há 2 meses. A mochila, com garantia de 1 ano, descosturou e rompeu o fecho de uma alça logo no primeiro dia de uso. Inês imediatamente acionou a empresa. Em 3 dias, veio a resposta. O produto seria trocado com entrega em domicílio. Os 8 e-mails da negociação foram impressos e também arquivados no computador. Se não chegar, eu tenho como ir lá, buscar os meus direitos, porque eu tenho a documentação necessária para provar realmente que eles têm que me enviar uma mochila. Não importa o tipo nem o preço da mercadoria, qualquer produto, pequeno ou grande, barato ou caro, durável ou perecível, está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Em caso de defeito que inviabilize o funcionamento ou torne inadequado para consumo, quem vende e quem fabrica é responsabilizado. Mas para isso, existem prazos, tanto para a reclamação quanto para a solução do problema. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar a partir da constatação do vício, E no caso do produto não durável, por exemplo, um alimento, o prazo é de 30 dias para reclamar. O consumidor, primeiro, ele tem que dar oportunidade ao fornecedor a consertar aquele produto no prazo de 30 dias. Se em 30 dias o fornecedor não sanar aquele vício, aí sim o consumidor terá direito à restituição do valor que ele pagou, corrigido monetariamente, ou ele pode requerer a substituição daquele produto por um igual ou outro similar, ou ainda o desconto proporcional do preço. Mas a advogada especialista em direito do consumidor alerta. As pessoas devem estar documentadas, inclusive para o caso de se recorrer à justiça. A reclamação através de e-mail, carta, todo documento o consumidor deve guardar. Agora, principalmente a nota da compra daquele produto. Mariana, você acha que o consumidor ele está mais consciente em relação a isso, em relação aos seus direitos? Sim, acredito que sim, já que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que está vigendo desde 1990. Então, o papel da imprensa também é muito importante no fortalecimento dessa lei, que acaba trazendo conhecimento para o consumidor, Então, só para lembrar, quais são os documentos importantes da gente guardar para provar depois que houve o problema? Os documentos importantes são aqueles que envolveram aquela compra daquele produto ou serviço. Então, se for, num caso, uma prestação de serviço que teve um orçamento, é importante a guarda desse orçamento, porque tudo que tiver estipulado no orçamento tem que ser cumprido pelo fornecedor. E também a nota fiscal do produto. Agora, se houve alguma barganha, alguma discussão por meio de e-mail ou de algum outro método que o consumidor consiga comprovar, é importante que ele guarde também para se eventualmente ele tiver que entrar na justiça, ele tem essas provas guardadas. Às vezes, numa ligação telefônica, existe o tal do número do protocolo, Às vezes a gente não anota, é importante isso também, não é, Mariana? É muito importante, ainda mais, existe uma lei, o decreto do saque,
que ele determina que o consumidor, quando ele liga para um serviço de atendimento ao consumidor, ele pode solicitar, inclusive, essa gravação por e-mail ou por correio. Então, é importante que o consumidor anote o número do protocolo para caso ele queira solicitar essa gravação, ele tem um prazo de 90 dias para solicitar essa gravação, ele precisa informar o número do protocolo. Então, é muito importante não só anotar o número do protocolo, como o horário da ligação e o nome do atendente também. Olha, o Procon divulgou uma lista com 200 sites de compra não recomendados, né? São sites de comércio eletrônico. Os nomes estão disponíveis na página do Procon. Então, até é importante a gente dizer, né, o site do Procon, que é o Procon. O site do Procon é procon.sp.gov.br. Lá é importante para consultar antes de fazer uma compra via internet, porque lá já demonstra que aqueles sites não cumprem com o Código de Defesa do Consumidor. Então, é importante que o consumidor tenha essa cautela antes de fazer uma compra online. Então, é uma lista extensa que envolve aí produtos eletrônicos e tudo. Agora, o que acontece, o que o consumidor deve fazer se caiu nessa furada aí, comprou num site de comércio eletrônico e que não é recomendado? O que ele pode fazer, Mariana? Então, antes da compra, é importante que ele veja se tem dados de informação desse fornecedor, se tem endereço, telefone, para que ele possa fazer um contato no caso de eventual problema. Se não tiver nenhuma informação do site, já demonstra que esse site não cumpre o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, é melhor o consumidor não comprar, porque ele pode ter problemas se ele tiver algum defeito para reclamar ou até se utilizar do direito de arrependimento. Agora, se porventura o consumidor comprou um produto e descobriu que esse site não existe, não consegue contato, o consumidor ele deve procurar a delegacia do consumidor na sua cidade, se não tiver uma delegacia própria do consumidor, uma delegacia convencional, e também o Procon da sua cidade para formular uma reclamação. Mas é muito importante que o consumidor tenha cuidados anteriores, né, para que ele evite cair numa fraude. Olha, a Cleusa Conceição Vieira, ela pergunta o seguinte, olha, eu posso recusar receber um produto se o mesmo não estiver acompanhado da nota fiscal? A nota fiscal, Madeleine, ela é por lei obrigatória a entrega para o consumidor. Então, o consumidor ele precisa exigir a entrega dessa nota fiscal. Se, porventura, o fornecedor se negar a entregar essa nota, ele deve denunciar isso ao Procon, porque aí o Procon toma as medidas administrativas para coibir esse tipo de atitude. E o consumidor, inclusive, se ele perder a sua via da nota fiscal, ele tem direito também a requerer a segunda via da nota fiscal. Então, se o consumidor não for muito diligente e perder, ele pode ter essa segunda opção. Olha, o Prieto Edson, ele diz, existe um site que se chama Empréstimo Regional, oferece muita facilidade em valores altos, é seguro? Então, nesse caso, uma dica seria ele consultar essa lista do Procon, não é isso, Mariana? Isso. A lista do Procon ela é bastante ampla, né? Ela contempla 200 sites que não são recomendados. É importante que ele veja se esse especificamente consta lá, mas é importante também que o consumidor se acautele, porque empréstimo é uma questão mais delicada, não é uma compra simples. Então, o consumidor precisa geralmente apresentar documentação, holerite, enfim, para conseguir crédito. Então, é mais recomendado e mais cauteloso para o consumidor procurar uma instituição financeira para adquirir esse empréstimo, ao invés de fazer isso online. Olha, a Roselaine Gregolin é de Americana e ela escreve, eu gostaria de saber se eu tenho direito a devolver um produto adquirido em site de compra coletiva, porém já usei e não cumpriu com o que dizia a propaganda. Ou seja, eu estou me sentindo enganada. Meu dinheiro terá de ser devolvido? Qual o prazo que eu tenho para reclamação? Então, nesse caso, é a típica questão da compra pela internet. O consumidor ele não tem noção de como é a qualidade daquele produto que ele está adquirindo pela internet. Então, nesse caso, inclusive, o código ele prevê um benefício para o consumidor que compra pela internet, que é a questão do direito de arrependimento, que é justamente pelo fato dele não ter a percepção de como é o produto. Agora, nesse caso aí, ela fez uso do produto e percebeu que somente usando, que ela pôde perceber que não cumpria com o que foi ofertado no site. Então, nesse caso, se caracteriza como um descumprimento de oferta. Então, ela deve procurar um fornecedor e pedir a substituição desse produto por um outro ou a devolução do seu valor. O prazo que ela tem para fazer isso não será o prazo de 7 dias, será o prazo de defeito, então seria um prazo de 30 dias.
O Malafaia quer saber se uma loja virtual tem obrigação de ter uma loja física. Não, não é obrigação de uma loja ter uma loja física, mas isso ajuda muito o consumidor no caso de defeito ou de procurar os seus direitos. Então, o consumidor, dependendo do que ele for comprar, se for uma compra com valor significativo, é importante que o consumidor tenha dados como endereço físico, telefone, número do CNPJ para consultar na Receita Federal se existe mesmo aquela empresa ou não. Então, é importante que o consumidor tome alguns cuidados antes, dependendo, é claro, do valor. Olha, uma dúvida frequente aqui, hein? O Álvaro, de Osasco, ele conta, tem estabelecimento exigindo que o consumidor que paga com cartão de crédito gaste no mínimo R$5. Daí ele pergunta que lei que eu posso mostrar ali na hora para o gerente para que ele veja que é abusiva essa prática. Então, não existe nenhuma lei específica em relação a isso, Madeleine, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele também se aplica a esse caso, né? O fornecedor, ele pode escolher o meio de pagamento que ele vai oferecer para os seus consumidores. Então, se ele aceita cheque, cartão, dinheiro, ele pode escolher isso, mas ele não pode colocar nenhuma diferenciação, nenhum limite financeiro para utilizar uma dessas formas de pagamento, porque isso é abusivo, é considerado uma prática abusiva e onera o consumidor. Então, nesse caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor e pode ser considerado uma prática abusiva e deve ser denunciada junto ao PROCON da sua cidade. Então, mas na hora ali, o que ele pode fazer? Ele pode falar assim, olha, Código do Direito do Consumidor diz tal coisa. Diz que bom isso andar, é prática... então, com o código no bolso, é isso? Então, todos os estabelecimentos, eles são obrigados a ter uma via do Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor, ele pode, inclusive, solicitar no momento ali e falar, isso aqui é prática abusiva. Ah, tá. Então, tem essa possibilidade também. Mas é como eu falei, o Código de Defesa do Consumidor, ele não trata especificamente sobre a questão de limitação de cartão de crédito. Ele trata de um rol amplo, que não é exaustivo de taxas abusivas, de práticas abusivas, e essa se enquadra como onerosamente excessiva para o consumidor. Muito bem, vamos então a mais uma informação sobre direitos do consumidor, que pode ser verdade ou apenas um mito. Se após a primeira lavagem a roupa encolher ou desbotar, o consumidor tem direito à troca? Então, é obrigação do fabricante informar na sua etiqueta qual é o modo de lavagem daquela roupa. Se essa roupa pode ser lavada na máquina, se ela tem algum modo específico para lavar para que ela continue do modo que o consumidor comprou. Se não tiver essa informação e o consumidor lavou do modo convencional, colocou na máquina e encolheu, o consumidor tem direito sim, porque esse produto apresentou defeito, então ele pode solicitar a substituição desse produto ou um desconto proporcional do preço ou a devolução do seu valor, que ele pagou devidamente corrigido. O Fernando Paixão escreve, uma empresa na qual abri um crediário, eu fiz uma compra parcelada e todas as parcelas vieram na minha residência, exceto a última parcela, porém eu achei que já tivesse acabado. E a empresa colocou o meu nome no SPC. O que eu posso fazer em relação a isso? Bom, nesse caso, né, é importante que o consumidor saiba que no caso de ser negativado, é obrigação do fornecedor enviar uma notificação informando, né, que no caso do não pagamento ele vai ser negativado. Essa notificação é importante por quê? Para casos como esse, que o consumidor, na verdade, ele achou que já tinha quitado com todo o pagamento integral, e aí ele percebe que não pagou e ele corre atrás e paga. Vai, inclusive, pagar com a multa, porque ele pagou atrasado. Agora, se não houve essa notificação, o consumidor ele pode buscar a justiça pedindo a sua retirada do seu nome. É evidente que ele vai ter que pagar a parcela que falta, mas pelo fato de ele não ter sido notificado, ele pode inclusive pedir danos morais, porque colocar o nome do consumidor num cadastro de pessoas inadimplentes é uma coisa que impacta muito na vida pessoal do consumidor. Ele fica inviabilizado de fazer crédito, enfim. Então, é muito importante e é obrigação do fornecedor essa notificação prévia. Olha, o Zé Soares escreve, sites de venda compra coletiva como Mercado Livre, Ofertone e outros, não possuem telefone de contato. Caso aconteça algum problema com a compra, a única forma de contato é e-mail. Isso é permitido por lei? Não deveriam ter um canal direto com o cliente? Deveriam, porque esses sites, eles são intermediadores de venda. Então, eles também são responsáveis
pelo produto ou serviço que eles estão vendendo. Então, é muito importante que tenha as informações do site intermediador também. Nesse caso, o consumidor ele deve buscar um contato, né, ou enviar um e-mail para o Mercado Livre pedindo o restante da informação. Mas é como eu falei antes, né, esse tipo de informação já tem que estar divulgada no site pelo direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, o recomendado é que o consumidor faça compras por meio de sites que tenham já essas informações para que ele não tenha eventuais problemas no futuro. A Luciana, olha, ainda sobre o cartão, hein? Pode ser cobrado um valor adicional em uma compra por fazer o pagamento com cartão de débito ao invés de dinheiro? Aconteceu comigo quando eu fui comprar cigarros na padaria. Queriam me cobrar a mais se efetuasse o pagamento com o cartão. Está correto? Não, isso é prática abusiva também. Por quê? Isso é muito comum, viu, Madalena? Eu sei. Embora seja abusivo, isso é muito comum. Porque o que o fornecedor faz? Ele transfere o ônus que é a sua obrigação, né? Que é o pagamento da taxa do cartão de crédito, que ele paga essa taxa, ele transfere esse custo para o consumidor. Isso é proibido, porque ele é responsável por cobrir todos os gastos inerentes à sua prestação de serviço. E ele não pode diferenciar, como eu já disse, a forma de pagamento, né? Então, o valor tem que ser igual para dinheiro, para talão de cheque e para cartão de crédito. Então, é uma prática abusiva e deve ser denunciada junto ao PROCON. A primeira coisa a fazer é parar de comprar nesse lugar e denunciar, não é isso? Sim, se o consumidor para de comprar nesses lugares que desrespeitam os seus direitos, o fornecedor vai acabar mudando a sua conduta, vai começar a respeitar a legislação para que ele consiga ter clientes. Senão, então, é uma forma muito efetiva de demonstrar que está insatisfeito. Olha, o Cícero Santos diz o seguinte: o hipermercado Carrefour tem encarte com determinado azeite, né, a R$ 9,90, mas o produto não tem na prateleira. O gerente não quer passar nenhum outro no lugar. O que fazer nesse caso? Então, nesse caso, se foi veiculada essa promoção e tem produtos limitados no estoque do supermercado, deve conter essa informação lá, de que existem... não precisa informar quantos azeites tem no estoque, mas precisa informar que essa promoção é limitada ao número do estoque. Se não tiver essa informação, ele tem que passar algum outro produto, porque o que ele está fazendo? Com essa publicidade, ele atrai consumidores para o supermercado e que acabam comprando outras coisas, porque precisam sempre de alguma coisa do mercado. Então, é importante que tenha essa informação de que essa promoção é limitada ao número do estoque, caso contrário, ele vai ter que passar algum outro azeite, algum produto similar por esse preço. Muito bem, mais uma informação. Verdade ou mito? Sites de compra coletiva não se responsabilizam pelo produto, porque são apenas intermediários entre o consumidor e o fornecedor. Isso é verdade, Marina? Não, isso é um mito, né? E, na verdade, qualquer fornecedor que participa da relação de consumo, ou seja, que contribui para que aquela compra seja realizada, ele é corresponsável pelo Código de Defesa do Consumidor. Em vários dispositivos, em vários artigos, ele estabelece essa responsabilidade solidária. Então, o consumidor, se ele tiver algum problema por alguma aquisição que ele fez no site de compra coletiva, ele pode optar por pedir um reembolso ou esclarecimento ou reparação de algum defeito junto ao fornecedor que vendeu aquele produto ou serviço, ou junto ao site de compra coletiva, ou os dois. Isso é um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor e, portanto, isso é um mito. Marcelo Silva pergunta: comprei uma moto e, na hora da compra, a financiadora me cobrou uma taxa de R$ 500 referente a serviços bancários. Essa taxa chamada de TAC, que é a taxa de abertura de crédito, né? É legal? Então, a taxa de abertura de crédito, ela é proibida a cobrança dela pelo Banco Central desde 2009. Então, o consumidor ele deve questionar isso no momento do financiamento e falar que não vai pagar aquele valor, porque é abusiva aquela cobrança. Caso a financeira insista nessa cobrança, o consumidor deve denunciar essa prática abusiva junto ao Banco Central do Brasil, porque ele proíbe essa cobrança, injustificada, né? Porque o consumidor já está pagando juros, então não faz sentido essa cobrança. O Adriano Pinheiro escreve: o Banco do Brasil passou a enviar encartes de empresas, outras, são lojas, né? Na minha correspondência bancária.
Se a loja não cumprir o que foi dito na propaganda, nesse encarte que chegou na minha casa, o Banco do Brasil é corresponsável? Olha, nesse caso aí, é semelhante com a questão do site de compra coletiva, que é o intermediador. Porque o Banco do Brasil, o que ele está fazendo? Ele está intermediando uma publicidade ali para tentar fazer com que o consumidor adquira aquele produto ou serviço. Então, ele está intermediando essa venda. Então, ele vai ser responsável sim. Então, o que o consumidor deve fazer? Ele deve guardar esse encarte para que eventual descumprimento do que tiver ali proposto nesse encarte, ele pode tanto procurar aquela loja que ofertou o serviço, como também o Banco do Brasil. Olha, a Neia Mello tem um problema aqui. Ela comprou um carro, 0 quilômetro, e com 25 mil quilômetros foi trocado o motor porque deu problema, mesmo sendo feita a revisão indicada. O carro tem 4 anos de garantia. Ela diz, eu achei que com a troca tudo tinha se resolvido, mas depois de mais 15 mil quilômetros rodados, novamente houve o problema. E eu tive que trocar de novo o motor. Portanto, já é o 3º motor para um carro novo. Ela conta que ficou indignada e tudo, daí ela acha que o código garante um carro zero e perdas e danos e tal. Só que daí, para surpresa dela, o juiz solicitou perícia, mesmo tendo no processo todas as cópias das notas fiscais do motor trocado. Daí ela escreve, sei que tudo é procedimento para tomar decisões. O que não entendo é preciso tudo isso, já que tem todos os documentos de prova? Então, nesse caso aí, é importante ressaltar também que no caso de processo judicial, o consumidor ele tem uma facilidade que é a inversão do ônus da prova, né? O que é isso? É que a prova deve ser feita pelo fornecedor e não pelo consumidor. Né? Porque o consumidor, como ele é o fraco da relação de consumo, ele não consegue comprovar que aquele motor do carro realmente estava com defeito. Então, essa prova deve ser feita pela concessionária, pelo fabricante do veículo. Então, ela pode pedir também essa inversão do ônus para que ela seja liberada de fazer essa prova. Agora, essa prova, ela é necessária para o convencimento do juiz. Então, todo e qualquer processo, o juiz, para ele decidir, ele tem que se convencer daquilo. Então, o processo ele é moroso, ele é demorado. É por isso que a melhor opção é sempre tentar resolver isso extrajudicialmente, junto com o fabricante, porque é mais rápido, porque o processo judicial aqui no Brasil é muito moroso. Puxa vida, hein? Olha, o Manuel Ribeiro, ele escreve, aplica-se a lei do consumidor para a compra de imóveis, no caso de desistência, por alguma informação omitida sobre esse imóvel? Sim. Sim, se o consumidor fizer a compra de um imóvel é extremamente delicada, né? Exige muita cautela do consumidor. Nós no IDEC até recomendamos que o contrato seja analisado por um advogado, porque é uma compra muito vultuosa, né? Muito cara. E se alguma coisa no imóvel que foi informado que teria no imóvel, né? no memorial descritivo daquele imóvel, não foi cumprida, o consumidor ele pode sim solicitar ou abatimento do preço ou a devolução do valor, porque não houve o cumprimento daquilo que foi pactuado. Então, é muito importante que o consumidor guarde toda essa documentação, porque não é tão incomum assim que haja alguma coisa diferente do que foi vendido no momento de um imóvel, da compra de um imóvel. O Edivaldo Júnior pergunta, a verificação de produtos comprados depois da passagem no caixa por um fiscal ou outra pessoa é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor? Olha, eu tô imaginando isso num supermercado, né? Que às vezes a pessoa compra uma quantidade grande de, por exemplo, leite ou água e passa o fiscal. Não é proibida essa prática. Na verdade, é mais um controle do supermercado, que é o exemplo que eu estou dando aqui, para que seja cobrado da maneira correta. Agora, se houver alguma cobrança errada, né, por meio da nota fiscal, o consumidor pode questionar isso e pedir a devolução do valor ou, enfim, o que tiver acontecido de errado, a solução. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre direitos do consumidor. Mande suas perguntas que Mariana Ferreira Alves, do IDEC, vai tirar suas dúvidas. A gente volta daqui a pouquinho, até já. De volta com o Pronto Atendimento, hoje o tema Direitos do Consumidor.
A Cecília tem uma dúvida, Mariana. Ela conta o seguinte: eu tenho um comércio e gostaria de saber onde adquirir o livro do Código de Defesa do Consumidor. Olha, o Código de Defesa do Consumidor ele é gratuitamente distribuído pelo Ministério da Justiça, então ela pode fazer o contato e pedir a entrega do código, ou ela pode comprar em qualquer livraria também, que é vendido, não é uma legislação cara, é um código pequeno, então em qualquer livraria também ela pode encontrar. Olha, o Júlio César gostaria de saber sobre diferença de preços entre loja física, internet e telefone. Isso é válido? Olha, isso é bem comum, né, a diferença de preço. O preço, ele pode ser colocado, não há nenhuma regra para fixação de preço, né? Então, livremente, o fornecedor ele tem essa liberdade de colocar o preço que ele quiser. Então, ele pode fazer essa diferenciação em site e compra física, né? Então, é importante até que o consumidor faça essa pesquisa, que ele consegue um descontinho aí, dependendo do lugar que ele comprar. Então, só que ele comprou um produto pelo quiosque das lojas americanas, ajudado por um funcionário, porque a internet dele está ruim. Só que o produto atrasou e ele não quer mais. Não consigo o contato porque a central disse que foi compra presencial, devido a eu ter dado uma entrada e parcelado. O que eu posso fazer aqui, hein, Mariana? Olha, nesse caso aí, se foi estabelecido um prazo de entrega e esse prazo não foi cumprido, o consumidor ele tem a opção, né, prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ou ele exige a entrega daquele produto que ele comprou, ou ele pede a substituição daquele produto por um outro, se não tiver no estoque, ou ele pede a devolução do valor que ele pagou. Então, nesse caso, como houve o descumprimento do prazo da entrega pelo fornecedor, cabe ao consumidor escolher uma dessas 3 opções. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu Mariana Ferreira Alves, advogada do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Mariana, vamos dizer o site do IDEC para o telespectador e para o ouvinte, onde ele pode ir lá pesquisar e tirar muitas dúvidas sobre os seus direitos? Certo, o site do IDEC é www.idec.org.br. Mariana, muito obrigada, viu? Foi muito bacana o programa, eu espero recebê-la em breve aqui de novo. Obrigada foi um prazer. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. Na semana que comemora o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, nós receberemos no estúdio um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, que vai tirar suas dúvidas e vai falar sobre os avanços dos tratamentos que trazem melhor qualidade de vida aos portadores do vírus. Bom dia para você, até amanhã às 8.